Glória a Deus. Olha que trabalhar de Deus. Olha como a ótica de Deus é diferente da ótica humana, né? Porque quando Elias, ele está lá no ribeiro de Querite, aos cuidados de Deus, em uma dependência total de Deus, né? Ali ele está comendo carne, naquele ribeiro tem carne, tem pão, tem água, né? Está muito confortável, porque Deus estava escondendo ele ali de Acabe, né? E Acabe estava vasculhando a terra, procurando Elias. Mas uma coisa que eu sempre, irmão, eu crio muito no meu coração, que ninguém acha quem Deus esconde. Ninguém acha quem Deus esconde, mas também ninguém esconde quem Deus acha. Quando Deus quer apresentar alguém, não tem como esconder. E Elias, ele está escondido pelo Senhor nosso Deus, por causa da fúria de Acabe, por causa da perseguição de Acabe. Porque Elias era profeta de Deus, entregou a mensagem. E fazer a obra é saber que o preço vai vir. Tem preço, irmão. A obra não é feita sem preço. Você faz a obra aqui, mas tem um preço ali na frente. A passar, às vezes você paga o preço ou antes ou depois, mas sem ele não tem como. Você tem que fazer a obra do Senhor. Elias está ali nessa dependência de Deus, mas o ribeiro secou. O ribeiro secou. Pastora, como é que o ribeiro secou se foi Deus que mandou ele para lá? Se foi Deus que colocou ele naquele ribeiro, por que que o ribeiro secou? Tem hora, irmão, que o crente ele não entende por que certas portas se fecham. Tem hora que tem crente que ele fica questionando a Deus por que Deus fechou essa porta. E não entende que andar com Deus é viver de degrau em degrau, irmão. Você vai vivendo, você vai aprendendo. Você não vive uma vida parada, não. Deus, ele faz a gente se movimentar. O Senhor, ele trabalha na nossa vida. E Elias, ele está debaixo dessa dependência de Deus. Quando o ribeiro seca, Deus diz para ele: agora tu levanta e vai a Sarepta de Sidom, porque lá eu ordenei a uma viúva que te sustenta. Mas a viúva não tinha mal para ela, irmão. Como que ela agora vai sustentar um profeta? Sabe aquela hora que Deus, sabe, está sempre colocando diante de você uma oportunidade de ser abençoado, e a sua boca é só dizer: eu não tenho nem para mim, eu tenho mal para mim. Você não entende que Deus, ele faz muito com pouco. Você não entende que antes que Deus abra uma grande porta, ele envia primeiro uma provação. Ele faz algo para ver aonde está o nosso coração. Ele primeiro exige, e não é porque ele precisa, porque ele é dono do ouro e da prata. Quando Jesus está pregando ali às margens daquele rio, e ele fala para Pedro, né? Pede aquele barco emprestado, irmão. Quem olha vai pensar: meu Deus, que Deus é esse que até barco pede emprestado? Fica pedindo, não tem nenhum barco para subir, para usar, para pregar, para ensinar. Nenhum barco ele tem. O que ele tem para mim? Jesus disse: que seu barco emprestado. Ele cedeu o barco. Jesus usa o barco como um palco, para que ele pudesse entrar, subir, se afastar um pouco da praia, para que as pessoas pudessem ouvir melhor a pregação. Pedro está lá em Lucas 5, depois de uma noite inteira pescando, cansado, ainda tem que esperar Jesus terminar de usar o barco, para eles poderem ir para casa. Pela ótica, alguém vai dizer assim: meu amigo, já não foi fácil a noite, agora ainda tem que emprestar o barco. Só que Jesus, na verdade, aquilo ali é Deus já trabalhando na vida de Pedro. É Jesus dizendo: se tu faz o que eu peço, quando as possibilidades são poucas, é a hora que eu entro com providência na tua vida. É a hora que eu venho agir. Porque nós, seres humanos, a gente tem aquela mentalidade: se Deus me der muito, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou chegar para a pastora, para o pastor, e vou dizer: pastor, pode deixar que agora. Não, irmão, não é assim que funciona. A gente faz o muito com o pouco, e o extraordinário vem de Deus. Você pode olhar para a Bíblia e você vai ver Deus sempre trabalhando assim. Quando o Senhor entrega o barco, ele diz: agora vocês vão. Pode lançar a rede no mar alto, pode lançar. E ele não quer ir, mas ele olha para aquela palavra e diz: tudo que eu tenho é uma palavra.
E aí que muito crente não entende que isso é o suficiente para você obedecer e seguir uma palavra dada pelo Senhor. E a palavra dele para aqueles que servem o Senhor é certa: se você me honrar no pouco, eu vou te honrar com muito. Se você me obedecer, quando pela ótica humana você não tem possibilidade, eu vou te honrar. Eu vou abençoar a tua vida. Pode lançar a rede. Eles foram debaixo daquela palavra. E quando o Senhor disse, lança a rede do lado direito, que eles lançam aquela rede, eles apanham muitos peixes, que o barco quase afunda, que a noite inteira nenhum peixe entrou na rede. Mas quando vem com a palavra profética de Cristo, os peixes têm que obedecer. Embora entra tudinho naquela rede. Oh glória! Nós servimos esse Deus, um Deus de providência. Um Deus de providência. Pastora, por que o milagre não acontece na minha vida, pastora? Por que eu não cresço? Eu não cresço, pastora, financeiramente. Nada acontece, parece água de poço parada. Começa a honrar o Senhor com o pouco que tu tem. Começa a honrar o Senhor. Começa a se importar com a obra de Deus. Começa a aplicar, a abençoar. E tu vai ver se Deus não prospera a tua vida, a tua casa, a tua família. Aleluia. A gente não entende isso, irmão, e às vezes fica vivendo uma escassez, fica vivendo ali uma tribulação que não passa e fica dizendo, meu Deus, o que é isso? Meu Deus, por que eu estou passando por isso? Pedro foi honrado. O profeta agora está diante de uma viúva que quando recebe aquela palavra, né, de que há um profeta na porta dela e esse profeta está com fome e está com sede. Ela diz, mas o que eu tenho só dá para mim e para o meu filho, e para comer e morrer. Sabe aquela hora que tu sai da igreja reclamando e murmurando, dizendo, Ave Maria, Deus é mais, é Maria. Não, não tô, minha amiga, eu não tenho nem para pagar minhas contas, eu não sei o que, isso aqui só dá mal para mim. Aí Deus está dizendo, pois é, se tivesse dividindo com a minha obra, eu já tinha aumentado a tua parte. Eu já tinha te abençoado muito mais e abundantemente. Querido, nós somos um ministério que eu sempre falo para vocês. Nós não faz campanha de envelope, nós não fica pedindo dinheiro. Não, o culto aqui seja dizimista e ofertante. Você oferta do jeito que você quiser. É o que está no teu coração. É no seu coração. Só que uma coisa a gente sabe, tem certeza, querido, que a oferta, ela revela o amor do nosso coração. O dízimo revela fidelidade. Quando a gente ama, a gente se esforça, a gente doa, a gente dá um jeito, você está entendendo? Quando a gente ama, a gente dá um jeito. Não tem essa de que, bem que eu queria, profeta, mas essa aqui eu só tenho para mim e para o meu filho, é para comer e morrer. Aí o profeta diz, não, assim diz o Senhor, é para tu ir e faz conforme tu está falando. Só que primeiro você traz para mim, depois você e seu filho comem, porque assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Aí esse assim diz o Senhor é que faz o negócio acontecer, irmão. Se assim diz o Senhor, aquele que me honra, eu honrarei. Aleluia. Aquele que me honra com as primícias das suas fazendas, eu honrarei vocês também. Quando o profeta está na casa daquela viúva, ela poderia muito bem pensar assim, tu está dizendo que não vai faltar na minha panela, tu não tem nem para tu. Fica na minha porta profetizando, não tem nem para ele. Não tem nem para ele, não tem, porque Deus decidiu que assim ele viveria. Deus abençoando pessoas para abençoar a vida dele. Deus assim decidiu. Mas se Deus quisesse dar diretamente para ele, Deus daria. Então a gente não pode julgar uma coisa olhando para outra. A gente tem que olhar para a palavra de Deus. Você sabe muito bem, e eu quero ler esse texto com você, para vocês dizer, a pastora, pegou pesado. Não, não. Ageu, eu não tenho muito tempo hoje não, irmão. Ageu capítulo 1, versículo 7. Eu quero que você abra esse texto aqui. O que Deus falou para o povo, quando o povo voltou do cativeiro, e eles não se interessaram em reconstruir
o templo que estava derribado, né? Eles não se importaram com a casa de Deus. Aí passaram-se muitos anos cuidando da vida deles, da casa deles, tudo deles. Mas aí de repente Deus levanta um profeta. E coisa boa é quando Deus levanta profeta, né? Porque hoje nem que só quer profeta para dizer: Deus vai abrir, Deus vai ser. Aí quando Deus levanta o profeta e diz: põe a casa em ordem, vem cá que eu quero falar com você. Ageu capítulo 1, versículo 7 em diante diz assim, ó: assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Versículo 9: esperaste muito, mas eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu dissipei, ó, dissipei com um sopro. Por que causa? Ponto de interrogação. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre para a sua própria casa. Por isso retém os céus sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos. Mandei vir a seca sobre a terra. Mandei. Foi Deus ou o diabo que mandou vir a seca sobre a terra? Deus. Mandei vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o trigo, sobre o mosto, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre o gado, sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, de todo o restante do povo, obedeceram à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor seu Deus o enviara, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Aleluia. Queridos, no versículo 8 diz assim: subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa e dela me agradarei, serei glorificado, diz o Senhor. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei, serei glorificado, diz o Senhor. Aqui você percebe a indignação de Deus, só para nós, para Deus é muito isso, porque o povo não se importou com a casa de Deus. Aí aqui a gente entende: Senhor, está travado, minha vida está travada, meu financeiro está travado, destrava. Aí o Senhor diz: eu destravo. Senhor, meu salário não dá para nada, eu não faço nada. Faz render? Eu faço. Então faz. Sim, cuida da minha casa, que eu cuido da tua casa também. Se importe com a minha casa, com a minha obra, e eu vou me importar com aquilo que é importante para você. Você vê que o próprio Deus, ele diz assim: eu mandei a seca, eu fui que fiz tudo isso, foi eu que dei a ordem para vocês não ser abençoados. E quando você escolheu o pouco que vocês tentou levar para casa, eu soprei. Isso aqui, irmão, dá um nó na cabeça daqueles crentes religiosos que acham que tudo é o diabo. É o diabo, é o diabo. É o diabo. Deus está dizendo: não é o diabo não, é eu mesmo te tratando. Sou eu mesmo mostrando para você que o teu amor não está em mim, está no teu dinheiro. Que o teu amor não está na minha palavra, naquilo que eu me importo, está naquilo que você quer. Quando você se preocupar e se importar com a minha obra, a minha casa, você vai viver um nível diferente de milagre, de bênção na tua vida, na tua família. Os teus celeiros vão transportar, aleluia. A tua casa vai ser uma casa de bênção. Mesmo na prova, Deus vai te honrar. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso? A gente precisa entender que Deus não precisa de nada disso. Só que antes dele nos abençoar, ele primeiro vai nos provar. Ele sempre primeiro vai ver aonde que está o nosso amor, a nossa fé, o nosso coração.
E nós precisamos amar o Senhor nosso Deus.